gravando. A gente já pode começar, então. Então, pessoal, o que eu trouxe para vocês hoje? Um assunto bastante interessante, eu acho que vocês vão gostar, né? Um assunto relacionado à nutrição, mas também relacionado à bioética. E aí eu acho bastante interessante a gente poder falar um pouquinho de educação nutricional sobre essa questão, tá certo? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre nutrigenômica e nutrigenética, tá? Que seria uma parte ainda dentro do contexto da nutrição clínica, né? Da área de nutrição dentro do componente da nutrição clínica, e falar um pouquinho sobre a questão também do educador nutricional, como que esse profissional consegue, né, atuar nessa área e trabalhar com as temáticas dessa área, são bastante específicas. Então, vamos dar uma olhadinha, vamos começar a nossa atividade de hoje. Então, vamos lá. Vamos ver aqui se existe mudança. Uma travadinha aqui, mas vamos lá. Interessante. Peraí, pessoal, deu uma travada aqui no sistema. Bem. Opa, não foi. Ok. Então, vai dessa forma mesmo, acho que não vai ter problema não. Bem, primeira coisa, a gente tem que levar em consideração que é um direito de todo brasileiro, né, ter uma alimentação em qualidade e quantidade adequada, né? Isso é colocado no próprio, na nossa própria Constituição, tá certo? Então, é um direito de todo brasileiro ter uma alimentação em quantidade e qualidade de forma adequada, né? E esse direito ele não está só relacionado com a questão da alimentação em si, do alimento em si, mas também em relação à água, né? Então, dentro da Constituição brasileira, nós temos um artigo, né, que é o artigo 6 da Constituição, que estabelece, então, essa possibilidade e esse direito a todo brasileiro de uma alimentação adequada, em termos tanto de quantidade quanto de qualidade. Então, isso já é algo bastante importante, né? O governo, teoricamente, né, deveria ofertar a todo e qualquer brasileiro uma alimentação dentro das suas necessidades, com qualidade, e a gente sabe que isso está no papel, mas não está muito dentro da nossa realidade brasileira, né? A gente ainda falta evoluir bastante para conseguir alguma coisa próxima a isso. Mas dentro, né, de uma questão mais macro, a gente tem que levar em consideração que essa alimentação, quando a gente fala em qualidade, a gente está falando de todos os nutrientes que são necessários, né, para a sobrevivência e um bom desenvolvimento de cada indivíduo, levando em consideração as suas necessidades específicas, né, que vão desde faixa etária até gênero, passando por ciclo de vida e também as suas atividades, né, as suas demandas energéticas. Então, dentro desse contexto, a gente pode, de alguma forma, estabelecer que a alimentação no Brasil ela é um direito de todo brasileiro e um dever do Estado gerar essa alimentação para essa população, né? Como a gente já falou, nem sempre isso acontece de forma adequada, né? Cada vez mais a gente tem percebido que essa alimentação tem ficado cada vez aquém daquilo que se espera, aquém daquilo que se necessita para a nossa população, né? Mas, quando a gente fala de alimentação, e eu já estava começando a falar disso um pouquinho antes, a gente fala também sobre a questão da água, né? Do acesso à água, acesso a uma água potável, de qualidade. Então, também faz parte, né, da obrigação do Estado ofertar para cada brasileiro água potável, uma água com qualidade que possa ser utilizada
sem gerar nenhum tipo de DTA ou qualquer tipo de doença ou enfermidade ou agravo a quem consome essa água, tá certo? E aí, a nutrigenética e a nutrigenômica, de alguma forma, também fazem parte desse processo. Por quê? Porque a gente tem que entender, né, que para cada brasileiro você tem condições socioeconômicas diferentes, realidades e culturas diferentes, né? Nós vamos ter o regionalismo, cada região do nosso país tem um clima diferente, tem uma cultura diferente, tem uma condição socioeconômica diferente, né? E por isso a gente tem vários Brasis, né, dentro do nosso próprio território. Nós temos, por exemplo, o norte do nosso país, que tem uma cultura alimentar específica, que tem alimentos, né, ingredientes, alimentos bastante específicos e diferenciados. Você tem o Nordeste com a sua cultura alimentar, também com ingredientes diferenciados, até porque são biomas diferentes. Você tem o Centro-Oeste, você tem o Sudeste, você tem o Sul do país. Todas as regiões, as 5 regiões do país, têm, de alguma forma, uma característica diferente. E também dentro desse processo, né, de uma alimentação com qualidade, quantidade suficiente, a gente também tem que, de alguma forma, observar as questões regionais, culturais de cada região, de cada local, levando em consideração a sua cultura e levando em consideração também os ingredientes, né, os alimentos que fazem parte dessa cultura alimentar. E aí, nesse caso, a gente vai perceber o seguinte: o Brasil é rico em frutos, né? O Brasil é rico em alimentos que têm um potencial nutrigenômico e nutrigenético, tá certo? Então, grande parte dos frutos que nós temos no Brasil possuem substâncias que são chamadas de bioativos, que podem, de alguma forma, gerar algum tipo de mudança positiva, né, para a composição genética de cada uma das nossas células, né? Então, a nutrigenômica e a nutrigenética, de alguma forma, potencializam a possibilidade desse conhecimento e o estudo sobre esses frutos, quando eles tentam, de alguma forma, identificar quais são os princípios ativos que cada fruto tem ou que cada alimento regional tem, e, nesse sentido, também colocar como um instrumento para prevenção e possível também tratamento de algumas enfermidades, tá certo? É sempre importante a gente lembrar que, pela legislação brasileira, nenhum alimento pode ser utilizado sozinho para prevenção ou principalmente para tratamento de enfermidades, né? A gente sabe disso por uma questão relativamente óbvia, né? Nem todo alimento da mesma espécie, produzido em locais diferentes, em condições diferentes, vão apresentar a mesma quantidade de bioativos. Então, isso é um problema que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala, né, da nutrigenômica e da nutrigenética. Então, primeiro, cada região do Brasil tem um tipo de solo, e esse tipo de solo vai propiciar uma quantidade menor ou maior de um determinado bioativo, né? Então, por exemplo, a gente pode usar como exemplo, o solo do norte do país é um solo pobre em nutrientes. Então, teoricamente, o mesmo fruto, né, a mesma espécie de fruto que é produzida no norte e é produzida no sudeste, onde você tem um solo extremamente rico, você vai ter diferença aí nos componentes nutricionais, tá? Não alteram muito carboidratos, proteínas e lipídios. A gente vai ter uma alteração bastante significativa de algumas vitaminas, alguns sais minerais vão ser bastante diferentes na sua composição, tá certo? Isso está relacionado com o solo. Solos pobres, menos bioativos. Solos ricos, mais nutritivos, mais bioativos, tá certo? Outra questão também que a gente pode levar em consideração quando a gente fala de estados diferentes, essa é a questão da sazonalidade. Quando a gente tem mais chuva, né, o solo encharca mais e você tem uma maior nutrição por parte das plantas, né? Então, em momentos mais secos ou em regiões mais áridas, onde você tem uma baixa atividade pluviométrica, né, onde você tem uma baixa atividade da água no solo, você vai gerar alimentos com menor quantidade de nutrientes bioativos. Então, não é só a questão do solo em si, mas o clima também, de alguma forma, vai favorecer ou não a composição, né, o aparecimento ou a disposição desses nutrientes em cada alimento, tá certo? Então, mais chuvas, a gente vai ter mais bioativos. Menos chuvas, a gente vai ter menos bioativos,
tá certo? Então, essa é uma questão que a gente, de alguma forma, tem que levar em consideração. Outra questão também importante que a gente tem que levar em consideração é o modo de preparo que esses alimentos vão ter, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, no congelamento, esse processo de conservação do alimento por congelamento vai promover uma diminuição da quantidade de bioativos, tanto nutrigenômicos quanto nutrigenéticos. E aí a gente vai ver a diferença de um em relação ao outro. Então, esses bioativos, quando em conserva, né, quando em processo de conserva, em congelamento, o que você tem é uma diminuição desses bioativos. Isso normalmente acontece porque, normalmente, esses bioativos são pigmentos em frutos e vegetais. E aí, o que você tem? Quando você tem uma diminuição da temperatura e o congelamento, você tem uma maior sensibilidade desses bioativos. E aí você tem uma desnaturação, uma degradação desses bioativos, tá certo? Outra coisa, a cocção. Quando você pega um alimento e cocciona esse alimento, seja por cozimento, seja por assar esse alimento, fritura, qualquer uma dos preparos que vão, de alguma forma, demandar o aumento de temperatura, também vão, de alguma forma, alterar esses bioativos, tá? Normalmente, esses bioativos são complexos proteicos, que quando coccionados ou aquecidos, eles perdem a sua funcionalidade, eles promovem um processo de desnaturação da sua estrutura. E isso vai propiciar ou vai, de alguma forma, diminuir a quantidade ou a atividade desse bioativo, tá certo? Então, isso é uma coisa também que a gente tem que levar em consideração, isso é uma coisa também que a gente tem que pensar quando se fala, né, ou se estabelece a nutrigenômica como a nutrigenética, tá certo? Então, cada região do nosso país e cada indivíduo da população, dentro da sua cultura alimentar, vai de alguma forma propiciar um alimento com maior concentração de bioativos ou menor concentração de bioativos. Então, a espécie do produto é fundamental porque vai gerar aí naturalmente uma concentração, né, de bioativos que podem ser utilizados, como também um modo de preparo e a questão da sazonalidade e a regionalidade. Todas essas questões aí somadas vão de alguma forma definir uma menor ou maior quantidade de bioativos presentes, de bioativos, vamos dizer assim, eficientes ou eficazes durante o processo de mudança genética ou de alteração ou composição de novos genomas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá bom? Então, dentro da nossa Constituição, apesar da gente ter toda essa diversidade regional, ter toda essa diversidade prática, né, do nosso país, a nossa Constituição ela é única e ela estabelece, então, a necessidade e a obrigatoriedade de se ofertar alimentos com a melhor condição possível, tanto em termos de quantidade, como a gente já falou, como qualidade. E aí, qualidade a gente pode utilizar como base os bioativos, né, que, de alguma forma, vão fazer com que esse alimento tenha maior ou menor qualidade quando se fala, então, da sua questão nutricional, tá certo? Então, nesse contexto, a gente tem que levar em consideração também os fatores tecnológicos, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos fatores tecnológicos. Vamos lá. Hoje, né, dentro do processo tecnológico, né, dentro da própria produção de alimentos, nós temos várias tecnologias que podem ser utilizadas e que vão ser extremamente importantes para o desenvolvimento de novos produtos, né? Produtos esses que podem ser utilizados na sua melhor forma dentro da alimentação da população brasileira. Então, a gente já tem algumas tecnologias hoje que podem ser tecnologias que vão ser utilizadas no futuro próximo e que fazem parte também, né, dessa ferramenta que o nutricionista tem, hoje menos, mas no futuro a gente vai ter com maior acesso e com maior capacidade de produção em larga escala. A gente já pode dizer 3 tecnologias interessantes, né? A primeira é o cultivo de alimentos em estufas em sistema controlado. Então, teoricamente, num futuro próximo, nós vamos produzir os nossos alimentos dentro da nossa casa, né? Em algumas estufas, né, como essa que a gente está vendo ali na parte de cima, são estufas que podem, de alguma forma,
gerar a produção de uma quantidade bastante interessante de alimentos, né? E fazendo com que a pessoa, então, participe do processo não só de semeadura, de nutrição dessa planta, crescimento, e ela tem, então, acesso a esse produto sem nenhum tipo de agrotóxico, com todas as condições adequadas para a produção dentro da sua casa, tá certo? Isso é uma possibilidade de consumo. Ainda não é uma realidade, mas uma possibilidade de consumo. Uma realidade que nós já temos são as fazendas urbanas, né? São grandes galpões que possuem estrados, né? E lâmpadas que fazem a produção de radiação UVA e UVB, e essas lâmpadas, de alguma forma, vão gerar o processo de fotossíntese nessas plantas, né? nesses vegetais. E aí, a gente acaba tendo a produção não mais na fazenda, utilizando, né, os recursos naturais, como o solo e a própria luz solar para o seu crescimento. A gente pode, de alguma forma, usar um processo mais tecnológico. Então, em grandes galpões, a gente não vai usar terra, normalmente se faz de forma a utilizar a hidroponia, e aí você, então, coloca os nutrientes necessários para o crescimento daquela planta e toda a luminosidade, né, para a utilização e elaboração da fotossíntese acontece através de lâmpadas que vão gerar iluminação UVA, UVB. Isso daí já é uma realidade em alguns países da Europa, né, que produzem alimentos dessa forma, e aí como o ambiente é extremamente controlado, você não tem pragas, você não tem vetores, você não tem a necessidade da utilização de agrotóxicos, e aí essa produção ela é muito mais controlada e você consegue, de alguma forma, produzir com maior efetividade e maior produtividade. Não é uma tecnologia que a gente possa ver nas grandes cidades do Brasil ainda, ela acontece aqui no Brasil de forma experimental, mas não em larga escala, mas pode ser uma tecnologia que venha acontecer num futuro próximo. Então, a gente produzir alimentos já sabendo quais são os nutrientes e os bioativos que vão estar presentes naquele alimento, até estimulando, né, a produção desses bioativos dentro vamos dizer assim, desse ambiente fechado e controlado. Isso é uma coisa bastante interessante. Outra coisa também é a impressora 3D, né, onde você consegue, colocando os ingredientes na impressora, você consegue fazer, então, aí a produção de um alimento. Normalmente, num processo como esse, você pode ter uma menor perda, né, dos nutrientes presentes no alimento, através até do próprio processo tecnológico. Muitas vezes também você vai conseguir ter um menor desperdício, né, na produção desse alimento. Então, também é uma coisa que está num futuro próximo, né? A gente não sabe se essa tecnologia vai vingar ou não, mas é uma possibilidade também do uso dentro das nossas casas, né? Você comprar uma impressora digital e fazer ali o seu café da manhã, seu almoço, seu jantar, dentro, né, óbvio, das limitações desse processo, mas sempre observando a questão dos nutrientes, né, e principalmente bioativos, que devem ser bastante, de alguma forma, conservados nesse processo. Hoje está difícil, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Então, essa é uma possibilidade também, e se encontra, então, né, essas novas tecnologias, essas novas possibilidades de oferta de alimentos com as novas ciências, né, ou ramos, né, da área de nutrição, que é, no caso, a nutrigenética e, no caso, também a nutrigenômica, tá certo? Então, vamos fazer agora uma diferenciação entre esses dois conceitos para que a gente possa entender melhor o que a gente está falando e para que serve cada uma dessas ciências, tá certo? Então, vamos lá. Nutrigenética, né? Então, seria a ciência que estuda o efeito da variação genética em resposta à dieta, tá? Então, nesse caso, a nutrigenética, ela vai estudar, né, como que os nutrientes que são, de alguma forma, absorvidos pelo nosso corpo podem, de alguma forma, alterar a nossa carga genética, tá? A gente tem vários estudos que mostram isso, né? Por exemplo, o resveratrol é um bom exemplo de tudo isso, né? A isoflavona presente no vinho, né, que, quando consumida pelo nosso organismo, ela pode sim fazer alteração positivamente de algumas células presentes no nosso trato gastrointestinal e também no nosso trato circulatório, né, no nosso aparelho circulatório, fazendo então a prevenção de algumas doenças e de alguns agravos.
Então, a gente já sabe que alguns bioativos, quando absorvidos pelo nosso corpo, eles podem, de alguma forma, gerar uma alteração do material genético. Eles podem, de alguma forma, gerar algum tipo de alteração positiva ou negativa. A gente sabe também, no caso dos bioativos, vão gerar efeitos positivos. No caso, por exemplo, de gorduras e algumas substâncias presentes em alguns alimentos, podem gerar também um efeito deletério da célula, levando, então, uma modificação genética que não é positiva, que não é interessante para o nosso organismo, tá certo? Então, isso pode acontecer, isso faz parte desse processo. E quem estuda isso é a nutrigenética, é uma área da nutrição que hoje é uma área mais experimental, mas que provavelmente no futuro próximo a gente já tem aí um conhecimento mais avançado e a possibilidade de você encontrar esses bioativos e saber como esses bioativos fazem toda essa modificação dentro da carga genética dentro de uma célula, né? Então, são nutrientes e elementos bioativos que modulam, né, o funcionamento do genoma humano. De alguma forma, fazem alterações para melhorar ou podem ser de efeito positivo ou efeito negativo, né? No caso dos flavonoides, né, de agentes antioxidantes, vão ser efeitos positivos. No caso de substâncias como gordura saturada, gordura trans, vão trazer um efeito bastante negativo dentro desse processo. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Sem problema? Então vamos lá agora falar um pouquinho de como acontece então a nutrigenômica, né? Que é uma ciência que foca então em elucidar a interação gene-nutriente, né? Pelo estudo dos eixos complementares que fazem parte desse processo, né? Então seria como que o nutriente junto, né, com toda a estrutura da célula pode de alguma forma gerar aspectos positivos, tá? Então a nutrigenômica e a nutrigenética são relativamente parecidas nesse processo, mas elas vão de alguma forma estabelecer conhecimentos diferentes. Enquanto uma tem o conhecimento de como o bioativo pode de alguma forma alterar as características de uma célula, na outra ponta a gente trabalha com a funcionalidade, né? Qual o material ou qual o produto que vai ser resultante dessa mudança, né? Dessa alteração estrutural do genoma, tá certo? Então são estudos que hoje, como o professor falou, são relativamente experimentais, mas que no futuro próximo a gente vai ter uma carga de conhecimento, né, bastante significativa para que a gente possa utilizar no dia a dia, tá certo? Então, são dois eixos do conhecimento da área de nutrição que vão entender como os bioativos fazem a alteração e, de alguma forma, disponibilizam, né, ferramentas positivas para a utilização da célula, ou negativo, e quais são os produtos resultantes, né, seria no segundo eixo, qual o produto resultante dessa ação. Então, são conhecimentos bastante interessantes e que, hoje em dia, fazem parte, então, desse ponto do conhecimento na área de nutrição, né? Bacana? Alguma dúvida, moçada? Um conhece o bioativo e como ele muda, né, a estrutura celular, e o outro vai, de alguma forma, trabalhar com a ideia de qual produto foi desenvolvido em relação a isso e quais os efeitos positivos dessa alteração, tá certo? Então, uma na parte pré-modificação e a outra na parte de pós-modificação. Exato, tá, tem bastante coisa aqui, né? Então, vamos ver aqui, tem bastante informações. Então, estou lendo aqui as informações de vocês, tá, moçada? Muito interessante essa área, professor. Penas que os exames são caríssimos, né? Exatamente. Mas excelente, muito futurista. Exatamente. Então, a gente percebe que é uma área bastante interessante, mas hoje pouco acesso. A gente vai falar um pouquinho na nossa aula de hoje. Onde é possível especializar nessa área no Brasil? Professor, não sei, querida. Fabiana, não sei te dizer. Eu sei que essa área é uma área bastante experimental. Ela está dentro da área da nutrição experimental, tá? Que é um ramo da nutrição. Em nutrição experimental, eu sei que aqui na UNB tem, também se trabalha muito na área de bioquímica. E esses conhecimentos também estão bastante, vamos dizer assim, fragmentados em áreas grandes, como, por exemplo, a gerontologia. Você tem pessoas que trabalham, né, são especializadas em gerontologia e estudam
o contexto dentro do contexto do gerontologia dos idosos, né? Essas alterações. Eu sei que tem na área pediátrica. Então, na verdade, a gente não tem muito um ramo, mas esse conhecimento foi fragmentado em ramos já existentes. Então, tem muita gente aí trabalhando com essa área, mas de forma fragmentada, dentro da nutrição pediátrica, dentro da nutrição esportiva, dentro da oncologia, dentro da geronto, vendo esses efeitos positivos dentro do sistema, né, dentro do sistema como um todo. É muito interessante, mas vocês estão tocando num assunto aqui que eu acho que é de tamanha importância, é a acessibilidade dessa tecnologia. Então, hoje a gente já consegue, né, fazer um mapeamento genético de um indivíduo e dizer quais são os possíveis problemas que esse indivíduo pode apresentar na sua vida adulta. Quais são as possibilidades de enfermidades e doenças que esse indivíduo possa vir a apresentar pelo seu componente genético, né? Isso. E aí, o que acontece? Mas o acesso a essa tecnologia ainda é extremamente restrita, né? É para poucos, na verdade, né? Nutricionista com esses anos tem muitas... Exatamente. Então, o nutricionista hoje é talvez uma das profissões, juntamente com a medicina, onde a gente consegue ter uma mudança, né, no comportamento desse profissional através da utilização das informações desse exame. É muito isso. O Rinaldo trabalha muito com isso, com certeza. E aí, essa é a genética, né, no curso. Aí fala muito sobre nutrigenômica e nutrigenética. Que legal, que bacana. Então, é bem por aí mesmo, genética e biotecnologia. Exatamente. Então, hoje, a gente não tem uma área, né, de conhecimento de nutrigenômica e nutrigenética. Mas é como o professor falou, ela está fragmentada em outras áreas, né? Não só na genética e biotecnologia, mas também nas áreas mais específicas, como materno-infantil, gerontologia, esportiva. Já se faz muito estudo em relação a isso, né? Tendo como base a nutrigenômica e a nutrigenética. Beleza? Bem bacana. Pessoal, pode mandar aí as perguntas, enfim, comentários, que aí a nossa aula fica muito mais dinâmica, eu acho que fica até muito mais interessante para vocês. Bem, esse é um pano de fundo que o professor, de alguma forma, quer trabalhar com vocês, né? Dizer o seguinte, olha, com alguns exames, né, e o conhecimento, né, dessa estrutura genética, a gente pode, de alguma forma, entender muito bem quais doenças aquele indivíduo, desde criança, né, desde o feto, ele pode estar mais suscetível a apresentar durante a sua vida adulta. Então, você imagina que informação maravilhosa vai ter um nutricionista com todas essas informações, né, no futuro próximo. Hoje a gente já tem tecnologia para isso, mas a acessibilidade é muito pequena. Mas, enfim, você já tem capacidade, então, de um bebê você entender quais são os problemas, né, possíveis doenças crônicas não transmissíveis ou dantes que esse indivíduo possa apresentar durante a sua vida. O percentual, né, de possibilidade desse indivíduo ser obeso, sobrepeso, de apresentar um câncer, né, em uma determinada região. Claro que isso são possibilidades. A gente sabe que não é só a carga genética que define isso, né? Mas é também uma série de outras informações ambientais, de comportamento, de hábitos, que vão, de alguma forma, alterar esse processo, certo? Tranquilo? Então, isso é hoje um instrumento, né? Esses exames, né? Esse conhecimento da nutrigenômica e da nutrigenética são informações muito importantes que o profissional nutricionista pode utilizar dentro da sua prática do dia a dia, né? Dentro do seu contexto de trabalho. E hoje a gente já usa algumas dessas informações de forma mais superficiais, mas a gente já usa essas informações através de exames até mais simples, né? Então, por exemplo, a gente consegue saber, né, pelo teste do pezinho, algumas informações que são, né, não necessariamente relacionadas ao genoma, mas podem estar relacionadas ali a algumas informações de doenças já conhecidas, né, enfermidades já conhecidas através do seu locus gênicos, né? Então a gente já pode saber hoje, como por exemplo Down, a gente hoje já autismo, antes da criança nascer, né, antes do parto da criança,
a gente já consegue, não pelo teste do pezinho, mas por outras informações, pela pulsão do canal umbilical, a gente consegue fazer algumas aferições sobre algumas possíveis doenças genéticas que esse indivíduo pode trazer, até mesmo intolerância à lactose e outros agravos que são mais simples e que podem, de alguma forma, já serem detectados antes do nascimento da criança. No pós-nascimento, o teste do pezinho também tem essa característica. Ele vai fazer medições de algumas enzimas, vai fazer ali, e pode também ser feito algum tipo de exame genético para identificar possíveis enfermidades que esse indivíduo possa ter durante o decorrer da sua vida. E é como a gente estava falando, né? Pensando na nossa profissão, né, como nutricionista, você tem informações extremamente importantes, né? Você vai ter ali um armazenamento de informações que podem gerar já um estímulo a um hábito alimentar que seja prevenidor de todas essas enfermidades que já estão, de alguma forma, determinadas geneticamente para esse indivíduo, mas que não quer dizer que elas serão, de alguma forma, expressadas, porque isso vai depender do tipo de alimentação, do hábito alimentar, do tipo de vida desse indivíduo, se ele faz esporte, se não faz, se ele é sedentário, se não é. Então, tem os fatores ambientais que vão ser determinantes também para o surgimento ou não da doença, para o aparecimento, né, a transcrição dessas doenças na forma fenotípica, né? Então, a genética ela é importante, mas outros fatores também são determinantes para o aparecimento ou não dessas enfermidades ou agravos, né? Como a gente já sabe. Então, esse genoma, né, que é essa carga genética que esse indivíduo tem, e as substâncias que são, de alguma forma, promovem algum tipo de alteração ou vão promover a melhor manutenção desse processo, são então estudadas por esse conceito, né, por essa linha de conhecimento da nutrição e da biologia de forma geral, e o nutricionista, de alguma forma, já pode fazer algumas observações e já gerar algumas sugestões de cardápio, levando em consideração essas informações, independente de conhecer ou não o genoma do indivíduo, né? Então, a gente já faz isso, né? Mesmo sem ter o conhecimento de todas as informações genéticas de um indivíduo. Então, o metabolismo humano, ele vai, de alguma forma, depender dessa informação genética, né? Então, essa informação genética que está ali colocada, ela vai ser expressa dentro do metabolismo desse indivíduo, né? Gerando aí a possibilidade de uma menor ou maior regulação do sistema desse indivíduo, gerando uma melhor ou pior qualidade de vida, né? Gerando aí agravos ou enfermidades. Então, quando a gente utiliza um alimento para poder fazer a modificação dessas expressões, a gente tem que sempre levar em consideração que o alimento tem as suas limitações que a gente falou lá no começo, né? Nem sempre aquele bioativo que a gente espera estar no alimento estará na concentração adequada para gerar algum tipo de alteração genômica dentro da célula daquele indivíduo. Nem sempre esse bioativo vai estar disponível ou adequadamente colocado para que você possa ter, então, todos os benefícios daquela estruturação genética que possa vir a acontecer, tá certo? Então, por isso, o alimento tem essa limitação e a gente acaba utilizando mais outras formas, né, que seriam os fitoterápicos e até mesmo alguns medicamentos que utilizam esses bioativos como parte da sua composição, né? Onde você pode garantir que esses bioativos estão na concentração adequada que se espera e estão ativos, né? Estão de alguma forma efetivos para gerar então essa alteração. E é aquilo que a gente falou no comecinho da nossa aula. Essa é uma dificuldade quando a gente fala do alimento. Nem sempre a gente consegue, dentro do processo de produção e armazenamento do alimento, disponibilizar 100% desses nutrientes na forma e na quantidade suficiente para gerar qualquer tipo de alteração, certo? Então, a gente sabe que alguns bioativos têm esse efeito, né, na genômica, na alteração e na mutação
genética positiva, né, de algumas células, mas a gente sabe que esse bioativo que está dentro de alguns alimentos, para que ele possa fazer isso, a concentração tem que ser muito superior ao consumo normal de um indivíduo. Por isso que a gente trabalha muito também com o que a gente chama de novos alimentos, que são suplementos alimentares que parecem remédio, parecem fitoterápicos, mas na verdade são classificados na Anvisa como novos alimentos, que são cápsulas que possuem o princípio ativo, por exemplo, o resveratrol da uva, em concentrações que a gente já sabe que eles são prevenidores, que de alguma forma vão ajudar nessa modulação genética. Deixa eu só ver aqui. Superalimentos. Exatamente, quer dizer, quando você consegue entender que um alimento, por si só, ele consegue fazer essa alteração, né, no metabolismo do indivíduo, isso é algo extremamente rico e importante quando a gente, de alguma forma, está falando dentro do contexto da nutrição. Mas, volto a repetir para vocês, o alimento em si, além dos processos que vão gerar produção e armazenamento desse alimento, poderem, de alguma forma, danificar a efetividade desses bioativos, nem sempre eles vão ser absorvidos nas concentrações adequadas para gerar essas alterações, né? Então, a concentração desses bioativos em suplementos alimentares, né, chamados de alimentos novos, são suplementos que possuem esses bioativos em concentrações já conhecidas para fazer essa alteração, de alguma forma são muito mais eficientes do que a própria alimentação, né? Mas isso não quer dizer que tomar um vinho também não gere essa mesma possibilidade. Isso não quer dizer que chupar uma laranja ou consumir um piqui também não vão, de alguma forma, gerar pontos positivos e alterações positivas dentro do nosso metabolismo. Mas tem que ter todo esse cuidado, né? Uma coisa é o fruto in natura, outra coisa é o fruto em conserva, é o fruto desidratado. De alguma forma, a gente pode ter uma perda da ação desses bioativos, tá certo? Mas é algo que deve ser levado em consideração, é algo que tanto o educador nutricional quanto o próprio nutricionista tem que, de alguma forma, ter essa informação para poder gerar a melhor resposta possível para esse processo, né? Então, o conhecimento do DNA, que gera a produção de algumas enzimas, que vão compor novas proteínas e que vão determinar o metabolismo desse indivíduo, né? Então, é muito comum, através desse mapeamento, né, do conhecimento, né, do genoma de um determinado paciente, a gente poder dizer, então, quais são aquelas alterações possíveis que podem acontecer, como a gente já falou, né? Então, hoje a gente já sabe que 99,9% do DNA é idêntico de todos os seres humanos, né? Seja ele branco ou negro, seja ele louro ou moreno, seja ele japonês ou, enfim, brasileiro, indígena, todos nós temos uma carga genética comum, e aquela que, de alguma forma, gera um metabolismo basal e todas as estruturas comuns dos seres humanos. Mas 0,1% é diferente. E sobre esse 0,1% é que vão gerar aí essas modificações e essas alterações, tanto positivas quanto negativas. E é sobre esse 0,1 que a gente consegue ter uma melhor efetividade sobre esses alimentos, sobre esses bioativos. Então, se a pessoa absorve melhor, ou se ela, de alguma forma, consegue, através do seu ambiente, onde ela está inserida, ela consegue efetivar melhor essa nutrição e, portanto, essas modificações, elas também vão alterar bastante. Então, a gente tem que levar em consideração que não é uma questão só genética, apesar da ciência, né, e desse conhecimento ser extremamente importante, a gente tem que saber que isso vai ser expressado ou não também pelo tipo de vida que a pessoa vai levar, né? Pelo tipo de alimentação que essa pessoa possui, pelo tipo de hábito de atividade que essa pessoa possui, pelo tipo de estresse que essa pessoa está, de alguma forma, inserida ou ela vai estar, de alguma forma, envolvida. Então, essas informações também são muito importantes e são definidoras da expressão ou não dessas informações genéticas, tá? Que normalmente estão associadas a esse 0,1%, que diferencia o professor Marcos de todos os alunos, né? Então, essa diferenciação
que é o que individualiza cada indivíduo, que traz a especificidade de cada indivíduo, é muito mais fácil dela ser alterada por esses bioativos, tá? O que não quer dizer que o bioativo também não altere essa parte padrão, vai alterar também, mas essa parte mais específica está mais suscetível a ser alterada, tá? Ou mais suscetível a gerar possibilidade de alteração, porque nem sempre vão ser alteradas, né? Tem vários, né? Vários alimentos que a gente pode, alga verde, como foi colocado aqui, espirulina, né? Que é o bioativo da alga verde, outros bioativos, né? Que são extremamente interessantes, que já tem, né? Em laboratório e até em estudos clínicos, a observação aí de algumas alterações positivas em relação ao metabolismo humano, né? Então, isso é muito interessante. Então, a gente hoje já tem tecnologia para isso, de fazer esse mapeamento, né, genético desse indivíduo e fazer ali algumas recomendações em cima dessas possibilidades, né, dessas suscetibilidades que esse indivíduo vai ter em relação à população em geral. Então, esse indivíduo pode estar mais suscetível a ser obeso, esse indivíduo vai estar mais suscetível a ter uma diabetes do tipo 2, esse indivíduo pode estar mais suscetível a ter anemia, esse indivíduo pode estar mais suscetível a apresentar, por exemplo, alguns tipos de câncer, né? Alguns tipos de alterações neoplásicas que possam gerar aí câncer, né? Possam gerar algum tipo de mutagenicidade em algumas células e gerar doenças como câncer, né? Então, isso a gente já consegue fazer essa percepção e já começa, então, desde pequeno, desde bebê, a gente pode, então, gerar uma dieta para esse indivíduo, para que ele, então, possa prevenir o aparecimento dessas doenças e desses agravos, que a gente possa prevenir, então, essa transcrição e o aparecimento, então, dessas enfermidades e desses agravos, como a gente falou, né? Então, isso pode acontecer. Já acontece, a gente já tem informações suficientes para fazer isso. Então, por exemplo, a gente já consegue, através desses exames, já ter uma suscetibilidade maior de alguns indivíduos para o aparecimento de intolerância à lactose. Então, a gente já consegue diminuir, né, alguns derivados de leite para que esse indivíduo possa, ou até retirar, né, da dieta desse indivíduo alguns derivados de leite, para que ele não tenha, então, o aparecimento, né, da sintomatologia da intolerância, que pode acontecer no primeiro ano de vida, como pode acontecer com 20 anos, como pode acontecer só quando ele tiver 80 anos. Então, quando vai aparecer e quando isso vai ser de alguma forma determinado, a gente ainda não consegue determinar por esses exames, tá? Mas só se tiver zero de produção da lactase. Mas se não for assim, a gente consegue identificar que esse indivíduo vai apresentar um problema em relação a isso. Mas quando, isso vai depender de uma série de fatores. Pode ser mais precoce se a alimentação não for mais adequada ou tiver uma alta concentração de derivados de leite. Pode ser de forma intermediária, se isso for utilizado de forma moderada, como isso pode vir a acontecer ou nem vir a acontecer, dependendo do tipo de dieta que pode ser de alguma forma prescrita para esse indivíduo. Então, desde criancinha, desde bebê, logo após o desmame dessa criança, você pode estar, de alguma forma, estar utilizando ali suplementos alimentares e até mesmo superalimentos e alimentos para prevenir qualquer tipo de transcrição que seja, de alguma forma, danosa para esse indivíduo, que possa gerar algum tipo de enfermidade ou agravo para esse indivíduo. Isso é uma coisa bastante interessante quando a gente fala, né, de nutrição clínica, que é você já fazer uma dieta preventiva, já sabendo das informações que você tem ali no exame genético, né, das coordenadas genéticas daquele indivíduo. Então, você pode utilizar alimentos que vão alterar esse gene, para que ele possa, então, transcrever estruturas e, de forma metabólica, gerar uma adequação, como também você pode inibir esse gene para que ele não traga nenhum tipo de sintomatologia ou agravo ou enfermidade para esse indivíduo. Isso é bastante interessante, né? Mas a gente já falou sobre isso, já sendo repetitivo, né? E aí, já seguindo aqui o nosso slide, você tem, então, uma série de fatores ambientais que, mesmo tendo essa possibilidade de suscetibilidade identificada lá nos exames genéticos,
de algum tipo de alteração metabólica, né, ou fisiológica que esse indivíduo vai apresentar, dependendo das condições ambientais desse indivíduo, você pode ter a supressão dessa transcrição. Como também o contrário é verdadeiro, não ter nada determinado no genoma desse indivíduo, portanto, ele não ter nenhum tipo de alteração apresentada nesses exames genéticos, né, de verificação e conhecimento do genoma do indivíduo, e no decorrer da sua vida isso aparecer pelas condições ambientais. Também é muito comum de acontecer. Então, esse indivíduo que geneticamente não tinha ali nenhuma suscetibilidade, ele pode, pelo seu fator pelos fatores ambientais, pelo seu estilo de vida, apresentar uma série de enfermidades e agravos devido a essas condições, não à sua suscetibilidade genética. Isso também acontece bastante e isso pode ser bastante percebível. Então, a prática de atividades esportivas, o consumo de bebidas, um ambiente altamente estressante podem, de alguma forma, alterar, né, a transcrição genética, que antes era positiva para algo negativo, como também essas atividades podem, de alguma forma, prevenir uma transcrição tanto metabólica quanto fisiológica, de alguma forma possa ser danosa para esse indivíduo. Então, isso está muito relacionado não só com o genoma desse indivíduo, mas também com as características e o modo de vida desse indivíduo, né? A gente pode dizer assim, de forma bastante clara, né? Então, esses fatores transcricionais podem, de alguma forma, serem afetados, principalmente, né, pela questão dos fatores ambientais. Aqui uma alteração. Ok. E aí, então, sobre essa lógica, a gente já consegue, a partir de hoje, então, fazer, né, dietas, né, mudanças no hábito alimentar desse indivíduo, fazer algumas sugestões, trazer para esse indivíduo algumas possibilidades, ou para esse indivíduo em si, ou para a família desse indivíduo, quando ainda é uma criança, que vão, de alguma forma, prevenir o aparecimento de tudo aquilo que a gente falou, né, dessas características. E aí entra a questão da nossa aula, né, que não é só nutrigenética nem nutricionômica, mas também são questões da bioética, né? Então, e aí é uma pergunta que eu faço para vocês, e se a gente puder fazer uma troca aqui, eu sei que é difícil de forma virtual, mas se vocês puderem ajudar o professor fica muito feliz. Se o aparecimento dessas enfermidades, né, não são 100%, vamos dizer assim, não é obrigatórias, né, não são 100% observáveis, né, e o fator ambiental pode fazer essa alteração, tanto para o aparecimento quanto para a prevenção, aí a pergunta fica, então, se a gente identificar que uma criança, ainda lá na barriga da mãe, né, ainda no útero da mãe, ela tem uma suscetibilidade maior, pelas suas informações genéticas, de ser uma pessoa obesa, e a gente, já desde o momento do desmame dessa criança, a gente já começar a fazer uma dieta para prevenir, né, essa enfermidade, né, essa síndrome, né, multissistêmica, que é a obesidade. Se a gente começar, mesmo não tendo a certeza de que essa criança vai apresentar esse quadro ou não, isso é ético ou não é ético? Quer dizer, você prevenir uma doença sem que ela venha aparecer, fazendo com que essa criança tenha alteração do seu hábito alimentar através da restrição de alguns alimentos, que são comuns àquela faixa etária e tudo mais. E impedir que essa criança, por exemplo, coma chocolate, impedir que essa criança tome refrigerante, impedir que essa criança, de alguma forma, consuma alimentos altamente calóricos, que são alimentos, de alguma forma, bastante aceitos pelas crianças dessa faixa etária. Será que isso é ético? Mesmo se a gente saber que, ao fazer isso, a gente está realmente, de alguma forma, eliminando a possibilidade do aparecimento dessa síndrome metabólica, ou a gente, sim, deve fazer essa restrição, deve fazer, então, a restrição de alguns alimentos, e essa criança, desde o primeiro dia de vida dela até o último dia de vida,
vai se alimentar uma alimentação bastante restrita, justamente para que ela não venha a ser acometida por essa síndrome, por exemplo, como o caso da obesidade. E aí, moçada, essa é uma questão que está sendo muito debatida hoje, quando a gente fala de exames, né, de nutrigenômica, nutrigenética, que de alguma forma leva a gente a repensar um pouco essa questão. Se lá na Constituição brasileira é determinado que o alimento deve ser ofertado para a população, com qualidade e quantidade, de forma suficiente e com qualidade, com todos os seus nutrientes, e que a alimentação, num determinado momento da vida desse indivíduo, é um ato extremamente subjetivo e que traz também não só a questão da saúde e da nutrição em si, né, da parte hedônica, que é a questão do gosto, do sabor, mas traz também toda uma estrutura cultural, regional, socioeconômica. Será que observar esses dados genéticos e construir uma dieta restritiva para esse indivíduo, sem saber se aquelas informações vão realmente acontecer ou não, se isso é ético ou não? O que vocês acham? Eu acho ético, professor. Bacana. Acredito que seja ético. Eu fiz isso com, né? A gente faz isso de vez em quando, né? Quando você sabe, pelo teste do pezinho, que uma criança tem lá intolerância à lactose, a gente já, desde cedo, retira, né, da alimentação da criança esse leite e derivados de leite, justamente para que ela não venha apresentar nenhum tipo de problema. A gente também faz isso com fenilcetonúricos, né? Tira o glúten, justamente para que você não tenha nenhum tipo de problema, senão essa criança vai apresentar ali dor, né? Vai ter uma série de sintomatologias que são bastante complicadas pela presença, né, desse componente na sua alimentação. Acho que sim, certo, apresentar doces industrializados, acho ótimo. Não apresentar doces industrializados, acho ótimo, mas podia ser já algo já colocado, né? Pois é, açúcar por bastante tempo, diabetes mellitus. A gente já sabe, né? Quem tem pai e mãe que apresentaram, né, no decorrer da sua vida, diabetes mellitus do tipo 2, a chance desse indivíduo apresentar também é muito alta. A gente não precisa nem fazer o exame. Isso não quer dizer que você vai apresentar, porque dependendo da sua forma de viver, né, seus hábitos, né, tanto alimentares quanto de vida, você pode de alguma forma fazer essa prevenção e isso nunca vir a acontecer, né? Mas essa é uma questão, e aí parece para nós nutricionistas uma coisa boba, mas essa é uma questão que está sendo muito debatida nos fóruns de bioética. Qual é, vamos dizer assim, o direito que um profissional da área de saúde, ou um pai e uma mãe, tem sobre o indivíduo para dizer o que ele pode comer ou não? Então, vamos lá. Uma criança até aproximadamente 12 anos, ela tem, né, sob responsabilidade sobre todos os seus atos, e até 18 anos, na verdade, tem sob a responsabilidade dos seus atos os seus pais, né? Então, um pai é responsável quando uma criança, por exemplo, faz alguma coisa errada, o pai é responsabilizado. Da mesma forma, o pai, por ser responsável, pode também fazer algumas restrições a essa criança, principalmente caráter alimentar, né? Isso daí todo mundo sabe, isso aí é muito normal, a gente já falou aqui e todos nós confirmamos. Qual é a grande questão da bioética e principalmente nem tanto da nutrição, mas mais voltada ao direito humano, tá? O direito humano é que o indivíduo ele tem o direito a escolher a sua alimentação. O indivíduo ele tem o direito desde cedo, né? Desde o desmame, a escolher aquilo que vai se alimentar ou não. E aí, como essas informações, na sua grande maioria, podem não vir a aparecer, já que a diferença entre as informações genotípicas e as informações fenotípicas podem estar alteradas pelo ambiente onde esse indivíduo está inserido e outros fatores também, qual é a legitimidade do nutricionista de retirar da alimentação desse indivíduo chocolate, balinha, refrigerante, que dentro da nossa sociedade são alimentos também que têm um caráter não só nutricional, mas um caráter social, de socialização, enfim, de troca e por aí vai. Para nós, isso parece uma coisa
sem sentido, né? A gente pode sim fazer restrição e deve fazer restrição quando entende que aquilo ali pode gerar um benefício para a vida desse indivíduo. Mas para alguns indivíduos isso não é tão claro assim, né? Existem movimentos no mundo inteiro que falam sobre essa restrição alimentar seria uma forma de você negar um direito fundamental desse indivíduo. Então vamos ver aqui que já tem bastante coisa, que legal. Então vamos lá. Eu sei por herança, tá? Já faço uma dieta restritiva, inclusive traços de leite, justamente porque ele já possui, né? Então tem algumas crianças que já têm, né, uma dieta restritiva porque já foi identificado em testes ou metabólicos ou genéticos que esse indivíduo tem ali uma diminuição de uma determinada enzima, que é o caso, por exemplo, da lactase, e aí você, desde criança, impede que essa criança tome leite ou coma derivados de leite, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o pai é responsável pelo bem-estar da criança, né? Então ele tem o dever e o direito, e quase que a obrigação de responder por tudo isso, tendo essas informações em mãos, de fazer com que essa criança tenha a melhor alimentação possível. Porém, ele consegue fazer isso até uma determinada faixa etária. Depois essa criança ganha uma maior autonomia e aí a coisa fica um pouco mais complicada, né? Até que ponto a criança decide, ou o adolescente decide, ou o pai decide. E restringir esse indivíduo de alguns alimentos que são socialmente utilizados é um restrito ao direito humano desse indivíduo? Veja, eu estou falando tudo isso, entendo também que a restrição é favorável e é importante. Mas dentro do direito, dentro da bioética, isso é uma discussão bastante ferrenha, né? Então, se eu sei que a criança tem intolerância à lactose, é óbvio que eu não faço ele consumir, não vou ofertar para ele alimentos derivados de leite. Mas isso porque a gente já sabe, a enfermidade já está instaurada. Você já tem ali a enfermidade sendo expressa pela parte genética. Mas e doenças que ainda não aconteceram, que ainda não se manifestaram, que provavelmente podem se manifestar, mas podem também não serem manifestadas, porque isso vai depender do ambiente e da qualidade de vida desse indivíduo. Mas aí chega, exatamente, quer dizer, a gente tem filhos um pouquinho mais velhos, né, Sandra? A gente sabe que é muito difícil a gente regular esse processo, né? Quando é criança é tudo mais fácil, porque a gente acaba sendo responsável pela oferta e pela compra. Quando a criança cresce, ela já vai ter uma socialização maior, vai ter contato com outros indivíduos, isso já fica um pouco mais difícil, né? E aí a gente tem que entender que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, tal, mas existe uma lei mais importante e mais antiga, vamos dizer assim, que é o direito humano desse indivíduo, né? Um dos direitos humanos é ofertar o alimento em quantidade e qualidade dentro, né, da subjetividade desse indivíduo, quer dizer, ele comer aquilo que ele gostaria e aquilo que ele quer, independente do que venha acontecer com aquele indivíduo. Para a gente, isso é um absurdo. Mas eu digo Professor, que no direito é uma possibilidade de conversa e de discussão. Diga, querida. é só um comentário, porque por mais que a Constituição diga no seu artigo 5º, né, sobre quais são os direitos, Isso. Existem as leis que são complementares com vistas a garantir especificidades que não estão detalhadas no artigo 5º. Então, aí nós temos, né, o ECA, nós temos o Estatuto do Idoso, né? Então, aí vão todas as outras legislações complementares, né? E que, assim, tem o mesmo valor. Ferramentas, exatamente. E tem ferramentas que permitem ao pai a fazer isso sem problema algum. Veja, o entendimento que o pai é responsável pela criança e que, portanto, ele é responsável pelo que aquela criança consome, tranquilo. O grande problema é o seguinte, depois de uma determinada idade, esse indivíduo se sentir tendo o seu direito não colocado em prática, o cerceamento do seu direito de consumir aquilo que ele gostaria de consumir. Então, assim,
é um pouco complicado. Isso faz parte hoje da bioética e dentro dessa, aparece também dentro desse contexto dos exames genéticos, né? Porque a gente sabe que o genotípico, as informações genotípicas e as expressões fenotípicas podem se diferenciar, né? Então a gente pode dizer, ó, você tem possibilidade de ter diabetes tipo 2 por questões hereditárias, né, genéticas. Mas isso não vir a acontecer por razões não só intrínsecas ao indivíduo e subjetivas ao indivíduo, mas também por questões que não há expressão. Quer dizer, você tem ali outras possibilidades de serem reprimidas essa expressão. E você impedir que uma pessoa tenha o seu direito ao consumo do alimento, mesmo ele sabendo que consumindo aquele alimento pode fazer mal para ela, até que ponto isso é ético ou não é, entendeu? Mesmo você sendo responsável por essa criança. Isso já, por exemplo, num curso de direito, você já teria outra visão, né? Do direito individual, do direito do indivíduo, de falar, não, mesmo que eu sabendo que eu vou ficar obeso, eu vou comer isso daqui. A gente já sabe isso, né? A educação alimentar e nutricional já traz isso para a gente, né? Está no site, está na internet, está no Instagram, está nas mídias sociais, todo mundo sabe que determinados alimentos geram obesidade. Por que as pessoas continuam consumindo esses alimentos? Por que as pessoas, mesmo sabendo que esses alimentos são alimentos não saudáveis, a gente continua consumindo esses alimentos, né? A gente sabe que comer pizza, comer cachorro-quente, comer hambúrguer, comer, enfim, batata frita, tudo isso de alguma forma vai possibilitar uma alimentação inadequada e vai gerar a possibilidade de várias enfermidades. A grande maioria das pessoas sabem disso. Hoje é muito difícil ter uma pessoa que não tenha consciência sobre isso. Mas por que a gente continua consumindo esses alimentos, né? Essa, na verdade, isso é expresso como um direito do indivíduo, de consumir o alimento que ele quer, independente do que venha acontecer com ele. Óbvio que quando a gente ainda é responsável por uma criança, a gente tem que fazer isso por ela. Mesmo que a gente não faça, mas a gente pode fazer por ela. Então, essa é a grande discussão. Essas informações genéticas, que são de cunho de sensibilidade e não de expressão imediata, elas podem ser, então, de alguma forma, serem levadas como uma restrição obrigatória, ou esse indivíduo, quando restrito de alguns alimentos, e essa expressão não acontecer, qual é o dano que isso pode acontecer para esse indivíduo, em termos de sociais, econômicos, porque a gente tem que lembrar que um indivíduo ele não é só uma questão de saúde, né? Ele não é só um amontoado de carboidratos, proteínas e lipídios que está em movimento, não é isso, né? De ações ali, reações metabólicas. Ele também é um ser social, que tem que se socializar, é um ser que vai ter que conviver com outros indivíduos. Quanto isso pode afetar na questão social desse indivíduo, que é uma área que a gente não tem tanto acesso, né? Na questão de vida desse indivíduo, na questão de direitos individuais desse indivíduo. Essa é a bioética deveria barrar também as propagandas extremamente apelativas, né? Que contribuem para a maioria do consumo excessivo de junk foods. Concordo plenamente. E nós temos um estímulo muito grande na nossa sociedade para o consumo de alimentos não saudáveis, né? Esse é o grande problema que nós temos, né? Esse também é um grande problema da educação nutricional. E aí eu pergunto para vocês, onde que a educação nutricional está inserida nesse processo? Eu trouxe aqui para vocês algumas críticas, né, do direito da livre escolha de cada indivíduo. Tem também alguns estudos que mostram que a obesidade é uma questão social também, né? Que grande parte da nossa história enquanto sociedade valorizava a obesidade, né? Os indivíduos mais cheinhos, com um IMC mais avantajado, eram vistos em um determinado momento da nossa história como indivíduos mais abastados, e essa era uma visão, né, mais adequada do indivíduo, essa era a valorização, era mais valorizado esse indivíduo. Hoje, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma medicalização da vida humana, né? Então a gente acaba tendo a parte da saúde mandando muito na nossa vida, falando o que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer para viver mais, para viver melhor. Isso é uma coisa
bastante interessante. Não estou, de forma alguma, aqui fazendo uma crítica. Mas é também parte desse processo, né? Eu não posso querer ser obeso ou eu tenho que obrigatoriamente seguir os padrões da nossa sociedade. Eu não posso querer viver menos, eu não preciso viver dos 100 anos, eu não preciso viver 110 anos. Eu posso viver menos com maior qualidade de vida para mim, não na questão social, mas não na questão da área de saúde, mas na questão social, humana, né? Consumindo alimentos que eu gosto, que me deem prazer. Essa é uma questão que é debatida na bioética. Não é tão simples assim. Essas informações que são retiradas desses exames não são necessariamente informações que possam vir a acontecer. Então, a restrição como algo preventivo pode, de alguma forma, tirar esse indivíduo alguns direitos quanto indivíduo, de consumir aquilo que ele gostaria e daquilo que lhe dá prazer. E é um problemão, tá certo? Isso aí é uma questão que a gente pouco debate no curso de nutrição. E aí, por exemplo, você tem grupos de hedonismo, né? Na Europa, nos Estados Unidos, são grupos hedônicos. O que é isso? São pessoas que são muito ligadas ao prazer. E aí eles se encontram em grandes restaurantes, né? Em grandes lojas de fast food, para consumir alimentos e ter o prazer de consumir um hambúrguer extremamente calórico e para isso são normalmente pessoas fora do padrão, né? Normalmente apresentam obesidade, sobrepeso e tudo mais. Mas elas sabem do risco que estão correndo, mas por prazer e por direito individual elas querem consumir aqueles alimentos, né? E aí eu pergunto para vocês, como é que fica o educador nutricional nesse processo? Entre a bioética, né? Entre o direito individual do livre consumo e do aparecimento, né, de enfermidades e doenças que vão diminuir a qualidade de vida desse indivíduo. Como é que a gente pode, de alguma forma, fazer frente ao que foi colocado aqui nessas propagandas, né, que de alguma forma são extremamente estimuladoras do consumo de alimentos não saudáveis? Como é que a gente pode lidar com isso? Como é que o educador nutricional pode transitar sobre essa realidade, né? Do que é saúde, do que é direito e da propaganda sem escrúpulo nenhum, aberta, né? Feita a qualquer hora para toda a população, mostrando que aquele alimento que todo mundo sabe que não é saudável é um alimento gostoso, é um alimento prazeroso, né? E aí, em termos de questões práticas, né? Aquilo de alguma forma chama a atenção de uma parte da nossa população. E aí, galera, como é que a gente faz? Como é que a gente pode trabalhar com essa questão da bioética, né? Sem, de alguma forma, observar o direito do indivíduo à sua escolha livre, mas também, ao mesmo tempo, preservando a saúde desse indivíduo. Porque a gente tem que pensar o seguinte, nós não somos advogados, nós somos profissionais da área de saúde. E o nosso foco é manter o indivíduo em saúde ou levar o indivíduo à saúde. Como é que a gente trabalha nessa seara, né, nesse ambiente? Como é que a gente pode, de alguma forma, se colocar sobre essas questões? Alguém... Que é uma coisa nova, né? Não é uma coisa que a gente está trabalhando com há muito tempo. Apesar da gente conhecer a indústria de alimentos e saber que grande parte da população tem consciência de que aquela alimentação é uma alimentação inadequada, o prazer que aquela alimentação dá é maior do que a consciência daquele indivíduo. Então, como trabalhar com isso? Quer dizer, como o educador nutricional pode, de alguma forma, ainda manter esse indivíduo que de alguma forma vai valorizar o prazer em relação à saúde, e é um direito dele, como é que a gente pode trazer esse indivíduo para uma alimentação mais adequada? Como é que a gente, enquanto educador em saúde, e essa é a nossa principal função, nosso principal objetivo, a gente pode atuar nesse contexto? Alguém? Essa era a ideia, né? Da gente trabalhar com vocês e trazer com vocês esse contexto. Pode falar, moçada, eu vi alguém com a mão levantada. Fica à vontade. É porque, assim, eu acho que a questão é muito complexa realmente, mas, assim,
A opinião, por exemplo, que eu passei em relação ao ECA é a minha opinião de mãe, assim, no modo como eu sempre agi em relação aos meus filhos. Agora, no campo profissional, eu acredito que a gente tem que saber quais são realmente esses limites de atuação. Porque uma vez que eu estou numa interação com esse outro sujeito, e que ele tem as suas subjetividades, eu, mesmo sendo educadora nutricional, eu não tenho como prever resultados. Então, tudo fica assim, nesse campo de subjetividades. Eu também, como educadora, não posso me obrigar em relação a resultados, porque eu preciso primeiro de uma adesão desse paciente, né, em relação ao que ele precisa fazer por si próprio, tá? E aí a minha parte fica realmente no sentido das devidas orientações. Então, tudo aquilo que for de mais correto e sensato para a situação desse paciente, então eu, como educadora nutricional, me obrigo a fazer. Agora, quanto ao ato em si, em relação às escolhas dentro das possibilidades que eu passei, realmente eu não tenho como me responsabilizar sobre isso. Então, assim, é dessa forma que eu penso, né, sobre essa questão. Exato. Você botou, Fabiana, uma questão muito interessante. O Conselho Regional de Nutrição impede que o profissional mostre os seus resultados com seus pacientes, né? Então, é proibido pelo Conselho Regional de Nutrição que você tire aquela foto do antes e depois, né? A gente está bem acostumado em outras profissões. Então, a pessoa tira a foto antes da pessoa lá, com o corpo não trabalhado, enfim, com uma disposição corpórea, e depois, após o trabalho do nutricionista, né, após as recomendações e todo o trabalho nutricional, você mostrar o depois, mostrando então o resultado do trabalho daquele nutricionista. Isso acontece justamente pelo aquilo que a gente falou na aula de hoje. Aquele 0,1%, né, que nos difere dos outros indivíduos, né, dos outros colegas e tudo mais, dos outros seres humanos, esse 0,1% é altamente diferenciador nesse processo. Não quer dizer que uma pessoa que faça a mesma atividade física e tenha a mesma alimentação vai ter o mesmo resultado, porque o seu metabolismo, aquele 0,1%, é totalmente diferente daquele outro indivíduo, né? Então, mostrar os resultados, muitos nutricionistas ficam chateados com isso. Poxa, mas por que eu não posso? O dentista pode e tal, mas o dentista está mostrando um trabalho prático, né? Que é em cima de um dente que não vai ter ali tanta alteração metabólica. Já no indivíduo, no nutricionista, a questão entre a dieta que você passa e o resultado que você tem, além da inserção do próprio paciente e do metabolismo do paciente, tem tantos outros fatores, né? Então, essa questão do que se promete, o que acontece, do que se identifica e o que realmente vai vir a acontecer, quando a gente fala de alimentação, isso é muito mais importante e definidor do que em qualquer outra área. Um médico passa um medicamento e ele sabe qual é o resultado, porque a gente está trabalhando com aquele 99,9%, quer dizer, a fisiologia normal do indivíduo. Quando a gente fala de nutrição, quando a gente fala de nutriestética, quando a gente fala de até mesmo atividade, né, nutrição e atividade esportiva, a gente está falando do 0,1% e a gente não tem como dizer que a mesma alimentação, indivíduos diferentes vão levar ao mesmo resultado, né? Então, às vezes, a restrição de um alimento para um indivíduo gera um resultado. A restrição de um alimento para outro, do mesmo alimento para outro indivíduo, vai gerar um outro resultado. E aí, esse é o campo, né, da subjetividade, como você falou, que está só no que a gente está falando aqui na questão fisiológica, mas também tem a questão psicológica do processo, né? O quanto isso pode, de alguma forma, trazer resultados negativos para esse indivíduo, enquanto a sua socialização, enquanto o seu entendimento como ser daquela região, né? A gente também falou um pouquinho no começo da nossa aula do regionalismo. Se você pegar, por exemplo, algumas preparações típicas do Pará, algumas preparações típicas do Nordeste, algumas preparações típicas do Sul brasileiro, são preparações extremamente calóricas. E aí, até que ponto a gente, de alguma forma, restringir, sem que haja algum tipo de problema,
isso faz com que esse indivíduo se socialize menos, faz com que esse indivíduo tenha perdas, não em questões fisiológicas, médicas, nutricionais, mas em questões sociais, né? Então, é muito complicado. E o profissional nutricionista tem que ter essa sensibilidade de valorizar a cultura local, de valorizar a experiência daquela população, sem, de alguma forma, alterar na saúde dessa população. Como é que a gente pode fazer para que preparações tradicionais, regionais, possam ser consumidas por essa população sem que a gente tenha um agravo da saúde desses pacientes, sem que a gente tenha, de alguma forma, uma degradação da saúde desses indivíduos, né? A alimentação, ela passa da área de saúde e entra na área social, entra na psique humana, entra em várias áreas, né? Ela não está só restrita ao estômago em si, mas ela está restrita à socialização, enfim, a vários fatores que vão determinar esse indivíduo, né, como cidadão, e não só como paciente. Então, esse é um cuidadinho que a gente tem que ter enquanto educador nutricional. Respeitar a cultura local, valorizar a cultura local, mas pensar que esse indivíduo tem, né, a sua saúde como foco principal desse profissional. Então, como é que a gente consegue trabalhar dentro, né, do social e da saúde? Como é que a gente consegue passar, né, sem que a gente, de alguma forma, gere prejuízo para esse indivíduo? Como é que a gente consegue mesclar, compartilhar essa realidade sem que, de alguma forma, a gente gere algum tipo de perda para esse indivíduo, seja na saúde ou na questão social? Esse é um problema sério que a gente tem que levar em consideração enquanto nutricionista, desde o primeiro dia de atuação até o nosso último dia. Nem tudo que, de alguma forma, é saudável vai ser bem aceito por aquela população, porque essa população tem a sua tradição, tem a sua cultura, tem as suas demandas regionais, e isso também, de alguma forma, tem que ser visto pelo profissional nutricionista. E não há uma receita de bolo. Cada local vai ter a sua realidade, cada local vai ter os seus problemas, né? Mais alguém aí, moçada? Posso ajudar aí o professor? Ó, tem aqui bastante coisa, é antiético, né? Tanto colocar a foto, né, do paciente, quanto colocar o antes e depois, né? Isso não pode acontecer justamente porque aquele 0,1 é que vai ser definidor de tudo isso que a gente está falando, né? Porque nem é todo mundo que consegue, né, ter essa resposta na mesma quantidade e na mesma velocidade. Por isso que a gente não pode mostrar um serviço, e até porque também esse serviço não é só do nutricionista, né? Também tem a participação do paciente, se ele vai aderir ou não àquela dieta que foi passada. Então, é uma questão que não é só do profissional nutricionista. Beleza, moçada? Desculpem aí pela forma que a gente acabou desenvolvendo a aula, mas, enfim, a gente não conseguiu entrar pelo Moodle, né? Viemos pelo Teams, e aí o professor está gravando essa aula, eu vou desgravar agora, parar a gravação agora, né? Na verdade, desgravar não, parar.